Irmãos, então Zacarias 2, verso de 1 a 5, diz o seguinte a palavra do nosso Deus, Zacarias 2, versos de 1 a 5. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: Para onde vais tu? Ele me respondeu: Medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: Corre, fala a este jovem. Jerusalém será habitada com as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Deus, podemos essa noite meditar sobre ela. Ó Deus, abre o nosso entendimento pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é fácil quando nós resolvemos reformar alguma coisa, né? É, eu sei que às vezes a gente se lembra, lógico, e até vai estar vivo ainda, pelo menos na minha mente, a reforma da casa pastoral, mas existem alguns outros irmãos que provavelmente já reformaram alguma coisa, né. Eu sei que parece que o Elias reforma alguma coisa, né, de móvel, alguma coisa assim, né, e, peleja com o poisé dele lá para reformar ele, né, mas não tá andando o poisé ainda. Mas, irmãos, o que que eu quero chamar a atenção para reforma? O que reforma? Principalmente quando falamos de uma casa, quando vamos reformar, a ideia da reforma é sempre, quando nós iniciamos, nós não temos noção do que será o seu custo, né. Nós podemos até prever: "Olha, fará isso, 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 gastarei tanto", mas você definir que aquele valor é o suficiente é impossível, porque sempre se gasta um pouco mais de material, um pouco mais de mão de obra, até porque muitas vezes quando nós reformamos uma casa e não foram, essas pessoas que estão reformando as que edificaram a casa, ou seja, quando fizeram foi outras pessoas lá atrás, aí se torna ainda mais difícil, porque principalmente no passado não havia plantas de casa, né, como é o caso. Então a reforma, muitas vezes quando você começa a retirar aquilo que será substituído ali, aquele material, você vai percebendo que vai ser algo mais complicado e o gasto então aumenta. E na verdade, irmãos, é que nós observamos também que o texto quando chama atenção, aqui o povo está retornando para Jerusalém para reedificar, reconstruir, né, reformar toda uma fé e um povo, chamando a atenção aqui para nós que Deus está operando sobre esse povo que retorna para o cativeiro. Assim é o exemplo que nós temos aqui, quando Deus levanta profetas, é justamente para que haja um renovo e uma reforma espiritual do povo. E hoje, irmãos, nós estamos tão diante aqui de uma visão, a terceira visão, né? Lembrando que é uma visão apenas, né? Mas ela aqui se divide em 8 momentos, onde nessas 8 visões se forma uma grande visão daquele que é o propósito de Deus para a vida daquele povo. Então nós estamos justamente na terceira visão. E aqui a ideia que nos chama atenção é que os nossos olhos são lembrados e voltados para Jerusalém. E por que Jerusalém? Porque Jerusalém aqui é o grande alvo, o grande objetivo de Deus, porque é o símbolo de Israel. Então, irmãos, quando olhamos para o versículo 1, nós vemos que o instrumento usado pelo homem da figura aparece aí como sendo um cordel de medir. E é ferramenta clara, irmãos, e nos indica aqui que a obra vai começar. A ideia é quando está medindo uma área para se reconstruir algo, a ideia é que vai começar. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui, primeiramente no texto, irmãos, é que a obra vai dar-se início, e quando vai se dar início essa obra, você precisa calcular bem, né, o que será feito. E assim, lembrando que Lucas 14, versículo 28 nos diz, né, quando Cristo instrui que se alguém primeiro vai fazer uma obra, precisa calcular aquilo que será gasto, aquilo que será, feito para poder concluir ela bem. Então, meus irmãos, Deus está mostrando que há um projeto. E Deus está mostrando então para o profeta Zacarias, para que Zacarias passasse para o povo, é que há uma reforma e ela está em início.
Então, aqui vai começar uma grande obra. No verso 2, o profeta pergunta ao homem que está com o cordel na mão. Ele diz o seguinte: Olha, para onde vais tu? Ele respondeu: Medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Então, a ideia de medição aqui fica bem claro que ele está para definir uma área, ele está para definir essa parte onde será aqui feito essa obra. Então, lembrando o que que é cordel, nós não usamos muito cordel hoje, né? Mas é um instrumento que simboliza a reconstrução da cidade. É uma linha que está sendo traçada para definir os parâmetros. E é retratado, por exemplo, pelo profeta Jeremias, irmãos, de uma Jerusalém restaurada. Por isso que eu chamo a atenção para uma restauração, né. Então lá em Jeremias 31, versículo 38 e 39 nos diz: "Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina, o cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa." E aqui então, irmãos, em Jeremias, nos é dito que essa obra é completa, porque Hananel é uma extremidade, a porta da esquina, como é dito aqui, é a outra extremidade da cidade. Ou seja, o Deus chama atenção que essa obra, ela será completa, são de um extremo a outro. Jerusalém será totalmente reedificada. Então, meus irmãos, olhando para esse texto, me veio outra em mente. Quando nós olhamos segundo Reis, capítulo 6, versículo 14 a 20, nós temos o Eliseu. O profeta Eliseu, irmãos, em um momento que se encontra cercado por inimigos, ele chama atenção para uma visão, né. E ali, irmãos, o versículo 15, quando ele estava tendo ali aquela visão, todo cercado de anjos, o moço do profeta, o ajudante dele, não via o que Jeremias via. Então ele fala: "Ai, meu senhor, que faremos? Que faremos?" Então, respondeu o profeta Eliseu a esse moço: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Versículo 16. E logo após orou o profeta falando: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja." E o Senhor abriu os olhos daquele moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, muitas vezes a gente não percebe, não vê o que o Senhor está fazendo. Então, o que Deus está mostrando para Zacarias aqui, para o profeta, é que há essa grande obra. E ele agora vai começar a presenciar. E creio que esse texto, irmãos, Deus quer desvendar os olhos espirituais do profeta, para que ele possa então enxergar e o povo também possa ter uma noção da extensão dessa obra, de como será grandiosa. E essa, irmãos, não é só uma reconstrução, mas além de reconstruir Jerusalém, Jerusalém não é do mesmo tamanho. O texto deixa bem claro que essa Jerusalém é uma Jerusalém ampliada, né, ampliada. Mas trazendo isso para nós, esse texto vai nos mostrar que essa obra de reconstrução, ela é claramente feita por Deus. Ela é feita por Deus. Então, deixa eu mostrar para você aqui que Deus está anunciando ao profeta uma grande obra. Eu queria desvendar o texto com você sobre essa obra grandiosa que Deus tem feito. Então, irmãos, o verso 3 e o verso 4, a parte A do versículo 4, nós observamos que essa obra de reconstrução, ela é grandiosa e ela é pomposa. E o versículo diz: "Eis que saiu o anjo que falava comigo e outro anjo lhe saiu ao encontro." A primeira parte do verso diz: "E lhe disse: Corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros." Meus irmãos, essa obra é grandiosa porque envolve reino celestial. Aqui nós sabemos muito bem que a profecia tem uma indicação lá para o passado, a época que esses homens receberam, mas ela também tem premissas do futuro e por isso ela serve para nós também.
Então essa profecia, nós observamos, irmãos, que na visão aqui, não só o homem que mede, não só o anjo que acompanha, dialoga com o profeta, mas também mais 2 anjos aparecem diante da figura, o que demonstra, irmãos, aqui a sua grandiosidade. Quanto maior a obra, maior o número de pessoas envolvidas, então Deus está chamando a atenção, destacando que essa obra é grande. E nós vemos, irmãos, que Deus não está somente reconstruindo, mas Ele está fazendo uma reconstrução onde há essa ampliação do original. Irmãos, o escritor Richard Phillips, quando ele comenta esse texto, ele diz que o anjo é enviado urgentemente para impedir o homem de medir o muro que ele pensava que seria construído. Ele é até identificado no texto como sendo um jovem, um jovem. Irmãos, alguns, intérpretes vão sugerir que isso é a figura de Cristo, mas não, provavelmente não, provavelmente não. O que nós observamos é um homem no texto. Mas por que que é interessante a ideia dele ser jovem? A ideia de jovem é aquele que ainda não tem todo conhecimento, né, sabedoria, experiência. E ele então é afoito e vai para medir os muros. A ideia é de que toda a cidade ela deveria ser murada e Jerusalém tem os seus muros. Jerusalém foi edificada com seus muros. Então, irmãos, o que que o texto está apontando para a gente? Se Jerusalém teve os muros construídos, né, que a gente vê lá que nós temos um livro das Escrituras contando justamente a reedificação do templo, mas também um contando justamente a reedificação dos muros, como aqui Zacarias fala que essa cidade não teria muros. É lógico que ele está apontando para coisas maiores, irmãos, celestiais. Ele não está falando de um reino visível, mas ele está falando de um reino invisível. Ele está abrindo a nossa mente para entender que o que ele está falando aqui é de algo que nós recebemos e temos hoje, fazemos parte hoje, não lá atrás. Não lá atrás, é algo muito maior. Ele está simplesmente, meus irmãos, chamando a atenção para a gente de que nós vamos ter a nossa visão ampliada em relação àquilo que é o reino de Deus. Aquele povo começaria a entender, através aqui dessa palavra que nós podemos presenciar isso, que Deus não é, que o povo de Deus vai passar pelas fronteiras. Não é só aquilo ali. Deus não é só para os judeus, trazendo bem claro para você. Aquilo que Paulo vai trabalhar com os romanos, olha, não é só para vocês, judeus, mas é para todos os gentios, todos aqueles que são chamados. Irmãos, mas muitas vezes nós temos resistência a isso. Então, quando olhamos isso, irmãos, quando olhamos para a igreja hoje, nós queremos, às vezes, colocar limites à igreja. Nós queremos limitar, nós somos, às vezes, como o velho Pedro, né, não o novo, não o convertido, mas o velho Pedro, como, por exemplo, lá em Mateus 17, principalmente o versículo 3 e 4, quando Jesus está ali com o rosto transfigurado no monte, né, depois ali, desse momento, a palavra de Deus diz que aparecem 2 personagens do Antigo Testamento, né, e aqueles 2 homens ali, Moisés e Elias, estão ali figurando a lei e os profetas, mas ali, quando aquele homem, Pedro, vê aquilo, ele tem uma ideia maravilhosa. Ele diz o seguinte, versículo 3 e 4: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e outra para Elias. A ideia que o texto passa, irmãos, é que talvez aquilo ali fosse o ápice para Pedro. Olha, irmãos, olha que bênção. Viver com Cristo, viver com Moisés, viver com Elias. Vamos fazer tendas, moradas. Vamos viver aqui. Que bênção poder conviver com esses 3 personagens. E provavelmente é essa a ideia que Pedro tem em mente, irmãos. E muitas vezes nós também achamos que do jeito que tá bom. Tá bom, não precisa vir mais gente, tá bom, vamos permanecer só nós mesmos, tá bom, esquece, é só a gente. Olha como somos felizes, irmãos. Olha como somos edificados, olha como Deus nos abençoa, mas a palavra de Deus destaca, irmãos, que há mais pessoas dentro desse povo. Então, o que nós observamos, irmãos, mais uma vez claramente o versículo 4 fala sobre simplesmente essa nova Jerusalém não ter muros, ser como aldeias. Olha, Jerusalém será habitada como as aldeias.
sem muro. A ideia de muro é maravilhosa, irmãos. Os muros são limites. O que Deus está chamando a atenção que nessa visão é que essa nova Jerusalém, ela não tem muros, elas não tem limites, ela não tem, irmãos, nada de barreiras para que as pessoas possam entrar a ela. Irmãos, qualquer um de qualquer lado pode vir. E se não há, irmãos, limites, também não há limite para sua ampliação. É uma cidade que está constantemente em crescimento, constantemente preparando-se para receber outros. O que ele está apontando aqui, irmãos, é justamente para aquilo que nós vivemos hoje. A igreja continua crescendo, pessoas continuam chegando, pessoas continuam se tornando povo de Deus. E esse povo de Deus congregado nessa nova Jerusalém, nós vamos ver sempre esse movimento da igreja crescendo. Então, irmãos, essa é a forma que devemos ver a igreja. A visão do homem é essa coisa limitada, essa coisa protegida, essa coisa que só entre nós. Mas a visão de Deus, essa era a ideia dos judeus, né? Deus é só para nós. Até hoje o judeu pensa que Deus é só para eles, só para nós. Mas muitas vezes nós não pensamos isso também como igreja. Deus é só para nós. Jesus está nos chamando a todo momento a abrir nossa visão, irmãos, e a buscar os perdidos que estão por aí, porque Deus ainda tem muitas ovelhas fora do aprisco. Não deste, nós somos, mas não deste, outros apriscos. Nós somos chamados então, irmãos, a levar ao conhecimento dessas outras pessoas que elas precisam voltar. Deus está aqui edificando a sua igreja. A promessa feita para Abraão lá em Gênesis 12, versículo 3, irmãos, está acontecendo. Ele será bênção para todas as nações. Irmãos, e ela foi iniciada. O Salmo 86, versículo 9 diz: nações virão e prostrarão-se diante de ti. Então, Deus abriu para que o seu povo ampliasse, aumentasse. Essa obra, então, ela é grandiosa e ela não terminou. Deus continua edificando a sua igreja, Deus continua chamando o seu povo e eles vão chegando de todos os lados, de todos os cantos. E nós hoje precisamos nos alegrar com aqueles que chegam, irmãos. Precisamos ter alegria também de chamar outros para vir, para fazer parte desse povo. Mas essa visão também no versículo 5 diz que essa obra, irmãos, essa obra é grandiosa e essa obra é de reconstrução, é uma obra protegida. O versículo 5 fala o seguinte, vamos ler lá comigo? O que que diz? Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, um grande problema que o povo vai ter e vai encontrar, e a gente já falou até na mensagem anterior, irmãos, na visão anterior, quando voltam para lá para reedificar Jerusalém, é que quando retornam, eles têm uma grande dificuldade, que são os inimigos. Os inimigos à volta. Os inimigos estão ali e os inimigos são um grande problema. Havia temor daquelas pessoas que edificavam de qualquer momento, os inimigos viriam sobre si. Agora a proteção não é uma proteção física, o texto vai falar, né, e Deus então é quem guarda essa obra. É Deus quem está protegendo, não de forma natural e normal. Na verdade, irmãos, quando estavam edificando, nenhuma invasão aconteceu, nenhuma forma. E olha, não foi nada, não houve cercas, não tinha animais ferozes em volta, né? Não é igual a gente que põe o pitbull lá na porta, latindo, pra achando que alguém possa entrar. Não há, irmãos. O que há aqui é uma proteção espiritual de Deus. A sua proteção não é normal. O texto fala de fogo, né? E é sem dúvida, irmãos, um dos elementos mais poderosos que o homem conhece. Fogo destrói tudo praticamente. Então, Deus não permitirá que mal venha sobre a sua obra. Deus não permitirá, irmãos, que a sua obra seja destruída, adiada, mas ela é mantida completamente e no tempo certo ela será findada. Como falamos hoje sobre a pergunta do catecismo, né? Do catecismo, né? Sobre os decretos de Deus. E lembramos os irmãos, se Deus decretou, as coisas vão acontecer da forma como Deus decretou, porque nada da sua palavra cai por terra.
tudo se confirma. Então, o salmista, no Salmo 91, nos diz, irmãos, que não devemos temer, pois Deus sempre protege o seu povo de todo mal, todo mal. Foi assim, irmãos, na história, e vai ser assim sempre. Mas você pode falar assim: "Mas pastor, você outro dia estava falando da Nigéria lá, né, como os nigerianos cristãos estão sendo atacados, mortos, mas a igreja segue caminhando, caminhando". Irmão, não tem problema matar a gente não, se a gente não é daqui, se as coisas que nos esperam muito melhor do que essas, perda de tempo do ímpio, concorda? Perda de tempo, a gente não é daqui. Qual o problema? A única coisa que eles não podem tirar de você é o quê? A sua fé, a sua fé. Deus hoje protege você para que você não perca a sua fé. E essa fé, a igreja já sofreu, a igreja sofrerá vários ataques, mas ela nunca será destruída. Não tem nada tão longevo como a igreja. Nós, irmãos, nós precisamos confiar que Deus nos protegerá, nos guardará de todo mal, que se lembra, irmão, sempre, a palavra de Deus sempre vai nos lembrar dessa proteção. Quando vamos no Salmo 121, Salmo de número 121, a palavra de Deus nos chama atenção para o seguinte, Salmo 121, Salmo 121. Ele diz o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista pergunta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Interessante, né? Não seria o contrário? A tua entrada e a tua saída, né? Não seria o contrário? Não, a tua saída, porque você vai sair um dia daqui e vai entrar onde? Lá desde agora e para sempre. Irmãos, a proteção de Deus no Salmo 121 é maravilhoso. Não tem nada que vem contra o servo de Deus que Deus não assim possa protegê-lo. Mas o texto também no versículo 5, ele chama a atenção que essa obra de reconstrução é uma obra permanente. Olha, o versículo 5, ele vai dizer essa força quando ele chama a atenção, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Irmãos, eu não posso entender de forma nenhuma que aonde Deus está, onde Deus se coloca, não seja algo permanente. Então, Cristo está clamando para nós aqui, que nós entendamos que, irmãos, a Nova Jerusalém, então, se você está vendo aí nos estudos de Apocalipse na quinta-feira, né, você vai poder presenciar que aquilo que está sendo feito é algo, irmãos, claramente e oficialmente permanente. O profeta Isaías, irmãos, que precedeu, o profeta Zacarias, lá no capítulo 60, ele já fala dessa Nova Jerusalém como algo permanente, como algo duradouro, como algo eterno. Então, irmãos, ela é reconhecida em toda a Escritura, desde a primeira citação, como sendo uma obra eterna. Não há indícios de que essa Jerusalém possa um dia ser destruída de novo. Então, o que o povo está chamando a atenção aqui, o que Deus está chamando, é lógico que ele não está apontando para aquela Jerusalém que foi invadida e destruída várias vezes. Não. Mas ele está apontando, irmãos, para algo superior. Ele está falando da nossa morada eterna. E ele está chamando a atenção que essa, irmãos, ela nunca é vencida, ela é duradoura, ela é perfeita. É a obra de Deus, é aonde Deus escolheu habitar. O versículo fala que ele estará no meio. Vou acabar com a sua dúvida se é, né? Olha, quando a gente vai ler Apocalipse, irmãos, se você tem dúvida que essa Jerusalém que ele está falando,
Quando você vai no Apocalipse, olha lá, Apocalipse, onde está a descrição, né, e aí eu passando mel na sua boca, pra você vir no estudo de Apocalipse aí, tá, passando mel na sua boca. Apocalipse, irmãos, capítulo 21. Achou aí? Então, você tem aí no capítulo 21 a descrição de Jerusalém. Comentei outro dia com os irmãos, para quem vem na quinta-feira, nós temos 2 capítulos da Bíblia lá no Antigo Testamento, que não há presença do pecado. E temos 2 capítulos apenas no Novo Testamento, que não há presença do pecado. Os 2 primeiros e os 2 últimos. Jerusalém, o pecado está de fora. A partir do versículo 1, o pecado está fora. Mas o que o texto fala do versículo 1 até o versículo de número 7 diz assim: olha, vi no céu a no... vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa. Olha, a nova Jerusalém que descida do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Versículo número 3, irmãos. O texto chama atenção para a gente que o Deus vai, Todo-Poderoso, vai tabernacular com o povo, morar com o povo, habitar com o povo, estar no meio do povo. Se você lembra da descrição, e comentei isso com os irmãos, que lá em Êxodo, né, quando é construído o tabernáculo, toda vez que parava o tabernáculo ficava no meio do povo. No meio, as tribos todas em voltas, e ali no meio do povo o tabernáculo. Irmãos, o que ele está falando é que Deus vai viver conosco, ele está falando dessa Jerusalém, ele está nos apontando para coisas maiores. Então, o cumprimento dessa obra, meus irmãos, ainda está por ser completada, mas ela está sendo realizada, ela já começou, ela já anda, e se eu e você estivermos certos, irmãos, muitos aí concordam comigo, tenho certeza, está quase lá, está quase completa, está quase completa. A cada dia ela está mais próxima de ser completada. Então, a descrição, irmãos, ela é perfeita. Eu e você temos, irmãos, algo que nos espera superior, maior do que isso aqui. Promessa de Deus para mim e a sua vida. Irmãos, o lugar é maravilhoso. E aqui Apocalipse diz uma coisa, né? Olha, o Apocalipse fala quem que é essa nova Jerusalém? O capítulo 21 falou que ela desce do céu vestida de noiva. Ele está falando de quê, irmãos? Ele está falando de uma cidade literal ou ele está falando da igreja do Senhor, da igreja de Deus? Eu e você. Deus olha para a gente, irmãos, e entende que nós somos preciosos aos seus olhos. Ele é quem atavia essa noiva. Ele quem prepara essa noiva. Ele que edifica essa noiva. Ele nos chama, irmãos, a viver esse evangelho hoje, para que nós possamos também abrir as fronteiras, irmãos, para que outros também cheguem e façam parte desse povo. Ele tem edificado a sua igreja. E eu e você precisamos, irmãos, ter o nosso coração transbordado de alegria por fazer parte dessa obra. Então, querido, não desanime. Deus tem cumprido a sua promessa. Não desanime, você faz parte de algo que é eterno, duradouro. Deus não está te chamando para viver uma aventura aqui nesse mundo, irmãos, mas para preparar-se para algo eterno e verdadeiro no céu. É isso que nós temos buscado. É isso que Deus tem como promessa para nós. É isso que essa visão chama atenção para mim e para você. Eu e você fazemos parte. E essa medida, essa Jerusalém, é uma obra grandiosa. E louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus que nós estamos lá. Então, as palavras de Jesus cabem bem aqui para gente. Quando ele fala lá no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crê somente. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, mas vou
Preparar-vos lugar, preparar-vos lugar. Se você, querida, ainda não tem certeza que o seu lugar está reservado lá, esse é o momento de você refletir sobre isso. Se Deus tem chamado você para um compromisso com Ele, de entrega, uma vivência de relacionamento realmente com o Senhor, nós precisamos entender que logo no capítulo 14, versículo 6, Ele vai dizer: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Cristo é o caminho para você guardar, para você buscar, para você conhecer, para você chegar ao Pai. Eu queria que você estivesse curvando a sua cabeça e nós vamos falar com Deus. Pai, visita-nos, ó Deus, com a tua graça, Pai, mais uma vez. Em Cristo Jesus, Pai, nós somos chamados a fazer parte dessa igreja. Nós somos chamados, ó Deus, a essa grande obra. E hoje, Deus, nós clamamos que visita-nos, ó Deus, com entendimento. Visita-nos, ó Deus, com intenção, Pai, de fazer com que nós possamos hoje renovar, ó Deus, os nossos laços com o Senhor, Pai. Entendendo, ó Deus, que essa grande obra, nós também somos chamados para ser parte, instrumento, chamados também, Pai, para receber aqueles que chegam, Pai. Ó Deus, ainda tem, Senhor, muitos, Pai, por volta que chegarão, Pai. E nós precisamos, ó Pai, entender que eles também fazem parte. Mas nós precisamos estar prontos hoje, Pai. Eu peço ao Senhor que prepare o nosso coração, Pai, para aquilo que temos que viver, experimentar, para que nós estejamos prontos para continuar, Deus, em fé, aguardando o cumprimento de todas as coisas. Ó Deus, que não só da igreja aqui local, mas em todos os lugares, que a obra do Senhor continue crescendo. Ó Deus, e que em nenhuma igreja, Deus, que em nenhum lugar, Pai, onde o teu nome tem sido proclamado, que haja muros, que haja portas fechadas, mas que todos possam se chegar. Abençoa-nos, Pai. Nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.